E aí, pessoal, beleza? Bom dia. Vamos continuar nosso estudo hoje. Um dos temas mais importantes dentro da nossa área, dentro do nosso contencioso civil, até porque representa a maior parte dos problemas judicializados hoje, que é a teoria do fato jurídico. Mais especificamente, no que a teoria do fato jurídico pode contribuir para que a gente consiga recuperar crédito, né? Antes de tudo, vamos fazer uma passada rápida aí nos conceitos básicos a respeito da teoria do fato jurídico, chegando na teoria do negócio jurídico e depois da teoria do negócio jurídico conhecendo os seus vícios e os seus elementos acidentais, e aí sim tratando de alguns pontos que podem nos ajudar na recuperação de crédito. Antes de mais nada, eu acho importante que a gente tenha em mente, deixa eu compartilhar aqui rapidinho, qual é a estrutura organizacional do nosso Código Civil, porque isso faz com que a gente consiga categorizar de maneira muito mais fácil os institutos que a gente estuda e no dia a dia, quando um problema prático acontece, a gente consiga subsumir dentro do código onde aquele problema se encaixa, né? Então, o nosso Código Civil, ele é dividido entre parte geral e parte especial. Dentro da parte geral, nós temos os livros das pessoas, então o Código Civil começa tratando diretamente das pessoas aqui, pessoas naturais, pessoas jurídicas. Depois ele fala do domicílio dessas pessoas. Então, veja, ele fala tudo sobre pessoas. O próximo livro vai falar tudo sobre os bens. Então, as diferentes classes de bens. E no terceiro livro, ainda da parte geral, o código vai falar dos fatos jurídicos, que é justamente a teoria que a gente vai estudar hoje. E acaba a parte geral do código. A próxima parte já é a parte especial, que vai trazer direto o livro das obrigações como livro 1. Por quê? Porque é justamente a, a vinculação entre pessoas e bens por meio de uma prestação é que as obrigações se traduzem, né? Obrigação como um vínculo jurídico por meio do qual uma parte se vincula à outra a uma prestação economicamente apreciável. Então nós temos aqui os, os títulos a respeito das obrigações, que são muito importantes. A gente vai ter um dia específico para tratar a respeito das obrigações. Depois do livro das obrigações, nós temos o livro do direito de empresa, que é justamente a relação entre pessoas com os bens vinculadas por uma obrigação tendente a comercializar, unir esforços, né, com o objetivo de constituir empresa, né, de exercer uma atividade empresária. Então aqui o código vai trazer todos os capítulos a respeito das regras do direito empresarial. Depois, o código traz a relação das pessoas com as coisas, dentro do livro do direito das coisas. Logo adiante, o código vai tratar do direito de família, no livro 4 da parte especial. E, na última parte, o código vai tratar, evidentemente, do direito das sucessões. E concluindo o código com as disposições finais e transitórias, que são aquelas regras de transição do regime anterior, do Código de 16 para o Código de 2002. Muito bem. Curiosidade histórica que me perguntaram como eu fico sabendo, Hernani, como que você sabe algumas particularidades a respeito de alguns institutos, o porquê da norma, né, a mens legis, por que isso ficou codificado dessa forma, por que não foi de outra, quais foram os debates que aconteceram? Gosto sempre de sugerir para todo mundo aqui essa obra, vamos chamar assim, que é um compêndio de toda a discussão legislativa travada no Congresso Nacional a respeito da promulgação do Código, do que veio a ser, né, o Código de 2002. A, a, a tentativa de nova legislação, ela é muito antiga, né? Desde 1975, o projeto de lei que se converteu, por fim, na Lei 10.416 de 2002, que é o Código de 2002,
foi deliberado. E aqui, nesses tomos, olhem que interessante, né? Eu estou pegando aqui a 7ª reunião, estou aqui na página 279 desse PDF. Então, eles trazem aqui exatamente o que aconteceu nessa reunião. O senhor presidente, deputado Tancredo Neves, existindo o quórum, declara instalados os trabalhos dessa reunião. Vamos ter a satisfação de ouvir o senhor José Luiz Bulhões Pedreira, né, saudoso homem vinculado a todo o processo de modernização das estruturas administrativas da legislação, enfim. E aqui ele traz todo o discurso do Dr. Bulhões. Senhor presidente, estou desvanecido ante as referências feitas, que realmente só encontram justificativas na amizade antiga que nos liga, enfim. E aqui ele vai trazendo todas as discussões, todas as ponderações que ele tinha para fazer a respeito do que era um projeto, né, de novo código, de nova codificação, e aí todas as perguntas, aí o deputado Tancredo Neves tem a palavra, o deputado que queira interpelar o nosso convidado. Então, o senhor deputado, ilustre convidado, parece realmente que entramos no estudo do livro Atividade Negocial, agora mais esclarecidos com as palavras, e aí eles vão trazendo item por item, ele vai questionando e o Bulhões vai respondendo aos pontos, todos os... vamos pegar um tema aqui que nos é muito caro, desconsideração da personalidade jurídica. Olha só, Rubens Requião rebatendo, né, as perguntas dos deputados a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. É muito rico, e sobretudo sendo o Rubens Requião o pai da matéria no Brasil, né? Então, tudo o que entrou, o que não entrou, por que entrou, por que não entrou, a gente consegue descobrir por meio dessa preciosidade que foi. E o legal é que esse é do Código de 2002. E nós temos também na internet do Código de 16. Todos os debates legislativos a respeito do que ficou positivado no Código de 16. É super interessante e eu recomendo fortemente que vocês conheçam isso. Outra curiosidade a respeito do Código de 2002 é que ele começa aqui já tratando das pessoas. E um ponto que eu gosto sempre de trazer como curiosidade é que o Código Civil japonês, que é de 1896, ele começa logo no seu título primeiro. Deixa eu jogar aqui no Google para... Código Civil japonês, já na parte 1, sobre as previsões gerais, ele fala sobre os princípios fundamentais. Então, ele fala aqui, logo de cara, coisa que a gente não tem no nosso código, quais serão os princípios que regerão toda aquela construção normativa, né? Tudo aquilo que vier depois do início do código, coisa que o Código de Processo Civil de 2015 fez também, logo no início da sua codificação, mas no Código Civil não aconteceu isso. Ele traz quais serão quais são os vetores hermenêuticos que o código precisará ter, né? E o Código japonês de 1896, ele já traz aqui que os direitos privados devem ser conformes, né? O bem-estar social, o bem-estar público, o exercício dos direitos e a performance dos deveres devem ser feitas de boa fé. Olha só, 1896, o Código Civil japonês já traz a boa fé logo no seu artigo 1º. E aqui ele fala que o abuso de direito não é permitido, coisa que a gente vai ter só dentro do ato ilícito, no artigo 187 do nosso... Então, a gente precisa ler 187 artigos para chegar num conceito de abuso de direito atinente exclusivamente ao ato ilícito, enquanto no Código Civil japonês, logo de cara, ele fala que absolutamente nada vai ser permitido se for em abuso de direito.
Então, isso aqui é super interessante e eu recomendo fortemente que vocês, inclusive, leiam o Código Civil japonês, é incrível. É uma legislação ultra vanguardista. Beleza? Então, vamos lá voltar para o nosso tema. Deixa eu compartilhar aqui. Que é no que a teoria do fato jurídico ajuda na, na, na recuperação do crédito. O que você precisa saber necessariamente dentro da teoria do fato jurídico para que você consiga otimizar o seu processo de recuperação de crédito. Basicamente, o mais importante é que esteja claro na sua cabeça como funciona a lógica do encadeamento, como eu posso dizer, do encadeamento dos institutos. Então, o fato jurídico ele não está conceituado dentro do nosso código, mas ele é uma base que vai suportar todo o livro 3 dos fatos jurídicos por meio da interpretação dessa doutrinária dentro da construção doutrinária que foi feita. Então, nós temos aqui o fato jurídico em sentido amplo se dividindo entre natural e humano. Natural é aquele que não depende da ação humana, humano é aquele que depende da ação humana, voluntário ou involuntário, e aqui essa voluntariedade tem a ver com os efeitos do ato. Esses efeitos são aqueles desejados pelas partes, e aqui no involuntário os efeitos eles são impostos pela lei, não desejados pelas partes, as consequências não são quistas, são alheias à vontade. Então, tanto é que o único fato jurídico humano involuntário é o ato ilícito, porque a consequência do ato ilícito é dada à pessoa independentemente da sua vontade. É sempre alheia. A pessoa que comete um ato ilícito não quer receber a pena que a lei impõe para aquele fato, né? Já o fato jurídico humano voluntário, que é um ato jurídico em sentido amplo, ele pode se subdividir em ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico. Dentro dos negócios jurídicos é que nós vamos ter aqui toda a construção do que nos interessa para a área, para a prática civil e empresarial tendente à recuperação do crédito, porque a recuperação do crédito pressupõe um contrato ou, no mínimo, um vínculo que lhe dê um direito de crédito, porque o seu crédito pode ter tido origem num ato ilícito, mas sempre vai ter um vínculo jurídico que te dê o direito de cobrar algo de alguém, e é por meio desse vínculo jurídico que nós, interpretando negócios jurídicos feitos pelos nossos devedores, é que vamos conseguir achar maneiras de recuperar aquele crédito a partir de transações que ele fez com terceiros, né? Então, vou pular diretamente para a teoria do negócio jurídico. Teoria do negócio jurídico, é essencial que nós conheçamos os planos, né, elencados aí por Pontes de Miranda, como o plano da existência, da validade e da eficácia. O plano da existência tem os seus requisitos, como aptidão de objeto, manifestação da vontade. Sem esses requisitos, não há que se falar em existência do negócio jurídico. Isso é super importante, porque se não há existência do negócio jurídico, aquele ato em si não produz qualquer tipo de efeito, como, por exemplo, a venda a non domino. Quem não tem domínio vendendo algo para um terceiro não vai produzir qualquer tipo de efeito. A validade do negócio jurídico, e aqui que começa a positivação do nosso código, a respeito, já no artigo 104, o primeiro artigo do livro dos fatos jurídicos, ele vai começar a elencar quais são os requisitos que, para um negócio jurídico existente, são indispensáveis para a sua validade. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. E, por fim, o plano da eficácia, que, muito embora não esteja positivado de forma direta, ele está positivado quando dá previsão de elementos acidentais ao negócio jurídico que permitem a limitação do plano da eficácia. Você perguntaria, mas qual o sentido de produzir, de se fazer um negócio jurídico sem que ele
tem a finalidade de produzir efeitos? Eu diria que nenhum, não tem nenhum sentido. Todo o negócio jurídico, ele está sendo feito, ele deve ser feito com a finalidade de produzir efeitos, mas é desejável que nós possamos prever no negócio jurídico algumas circunstâncias que limitem o plano da eficácia ou vinculem o plano da eficácia a determinados fatos que nós queiramos. E tanto é indesejável que isso conste em um contrato, que o próprio código chama isso de um elemento acidental. O acidente do negócio jurídico é sempre algo que não foi desejado, não é quisto, as pessoas não gostam, é sempre algo meio avesso. Por isso que o código chama de acidente, não é bom que tenha, mas é possível que se preveja isso, se anteveja isso num contrato, de modo a limitar a produção de efeitos do negócio jurídico a esse evento que as partes podem pactuar. Tanto é que o melhor exemplo de acidente é uma pessoa que deseja ir do ponto A para o ponto B e não consegue chegar no ponto A, no ponto B, por conta de um acidente no meio do percurso. E esse acidente não impede que a pessoa chegue no ponto B, só vai fazer com que ela demore um pouco mais, ou porque vai ter que esperar consertar aquele acidente, ou porque vai desviar a rota, ou porque vai de outra forma. Então, a tendência é sim que esse acidente seja superado. Tanto é que a lei estabelece que nas hipóteses desse acidente não puder ser superado, aquele elemento acidental é nulo de pleno direito, como a gente vai ver. E quais são, Hernani, esses elementos que impedem a eficácia total do negócio jurídico? Condição, termo e encargo. Qual a diferença entre eles? A condição é uma cláusula prevista no contrato que limita a eficácia a um evento futuro e incerto. Não se sabe se vai acontecer. Melhor exemplo disso, imaginemos um contrato em que, olha, eu me comprometo a comprar a sua empresa se ela, nos próximos 6 meses, oferir lucro de X reais. Se ela oferir, então nós fazemos um contrato hoje, e se ela oferir, não produz efeito nenhum, se ela oferir o lucro que nós previmos no contrato, daqui a 6 meses, o implemento daquela condição que suspendeu a eficácia do contrato durante esse período, e é incerto, porque não se sabe se vai ou não oferir o lucro, se houver implemento dessa condição, eu sou obrigado a cumprir o contrato. O contrato ele foi perfectibilizado, vamos chamar assim, houve implemento daquela condição suspensiva. E a condição resolutiva é o contrário, essa é a condição suspensiva, né, que suspende a eficácia até um acontecimento futuro e incerto. A resolutiva não, produz efeitos desde logo o contrato, mas ele para de produzir quando esse evento futuro e incerto acontecer. Por exemplo, eu compro sua empresa e até agora, mas nosso contrato fica desfeito na hipótese sei lá, de haver aí um pedido vamos chamar assim, sei lá, de desapropriação da sede da empresa pelo governo. Vamos imaginar que exista essa possibilidade, mas não se sabe ao certo se vai acontecer ou não. Então, quem vende a empresa sabe, olha, estou vendendo com a possibilidade desse contrato ser desfeito na hipótese desse elemento futuro e incerto acontecer, e aí o contrato vai estar resolvido. Ele produz efeitos até, eventualmente, o implemento daquela condição. E por que que isso precisa necessariamente ter a possibilidade de acontecer? Porque se não houver possibilidade de acontecer, aquela condição, ela pode ter uma ilegalidade que é a, a condição puramente potestativa. E qual é essa ilegalidade, então? A ilegalidade é a daqueles contratos cuja eficácia depende exclusivamente do arbítrio de uma das partes. A condição implementada, ela só depende do arbítrio de uma das partes. Imaginemos o seguinte exemplo. Eu compro a sua empresa e por X reais, mas eu só pago esses X reais se em 6 meses ela der lucro e eu, daqui a 6 meses, ratificar o meu interesse
então, de comprar a sua empresa. Ora, essa segunda parte, a primeira parte da condição é lícita, porque eu estou vinculando a um evento futuro e incerto, mas a segunda parte, que vincula ao mero arbítrio de uma das partes de dizer quero ou não quero, não pode acontecer. Então você não deveria ter feito um contrato, você deveria ter feito uma carta de intenções, no sentido de, olha, estou me vinculando aqui a você com a possibilidade de, no futuro, fazer uma compra da sua empresa, mas não tenho obrigação nenhuma de comprar, só estou dizendo para você que eu tenho esse interesse sem nenhum vínculo, sem nenhuma obrigação disso acontecer no futuro, porque eu ainda preciso exteriorizar a minha vontade no futuro. Tive um caso em que a saída, é um caso bastante importante, em que a saída foi justamente essa. Um cliente vendeu as suas cotas empresariais para outra pessoa e tinha uma cláusula dizendo o seguinte, olha, se eu não pagar, você volta a ser o dono da empresa. Como assim? Como assim? Então quer dizer que a validade, a eficácia daquele contrato está sendo condicionada ao seu mero arbítrio. Se você quiser parar de pagar, o pagamento é a obrigação pela contraprestação da transferência das cotas que já aconteceu. Você não pode vincular a eficácia disso, que é o cerne da questão contratual, à sua mera vontade de querer continuar pagando ou não, sobretudo porque você já está tomando posse da empresa nesse exato momento. Que foi exatamente isso que aconteceu naquele caso concreto. A pessoa comprou, tomou posse, começou a fazer os pagamentos, eram pagamentos parcelados, mas no futuro ela acabou não conduzindo bem a empresa começou a ir mal, e quando começou a ir mal ela falou, não quero mais, vou parar de pagar, e a empresa volta a ser do antigo proprietário pela minha mera vontade. Enfim, evidentemente que nós conseguimos a nulidade dessa cláusula pelo fato dela ser uma condição puramente potestativa. O termo, por outro lado, já é um elemento que subordina a eficácia do contrato a um evento futuro e certo, então você sabe que vai acontecer, e ele pode ser, esse termo futuro e certo, ele pode ser uma data fixa, uma data certa, ou um evento indeterminado, que seria um evento incerto, como, por exemplo, vai ser na próxima Páscoa, é certo que vai acontecer a próxima Páscoa, mas o dia exato você não sabe. Ele pode ter um dias acó ou um dias ad quem, que seria quando o acó é quando o contrato passa a produzir efeitos, e ad quem é quando ele para de produzir efeitos. Então, eu me comprometo a comprar isso de você, passo a comprar isso de você em tal data e em tal evento futuro e certo, ou eu compro de você e nós encerramos isso em tal data, nesse dia. Então, na próxima data, eu deixo de ser seu sócio nessa empreitada, seria um termo ad quem. Encargo modo atribui uma finalidade e se apresenta como uma restrição à vantagem criada para o beneficiário de um negócio jurídico, quer estabelecendo um fim a que se destina a coisa adquirida, quer impondo uma obrigação ao favorecido em benefício do próprio instituidor ou de terceiro ou da coletividade. Então, eu vendo essa casa para você, se você criar aqui nessa casa uma creche. Esse seria um encargo modo. Atribui uma finalidade para o objeto daquela contratação. Por que isso é importante para a recuperação de crédito? Vamos lá. Dentro da recuperação de crédito, por vezes, nós penhoramos direitos que os nossos devedores possuem em determinados contratos, especialmente em contratos de crédito, né? Então, você pede lá a declaração de imposto de renda do seu devedor e percebe que ele tem um mútuo com uma pessoa. E aí você pede a penhora dos direitos de crédito que ele possui contra essa terceira pessoa. E aí vem essa terceira pessoa com um contrato feito com data para lá de duvidosa, mas está lá, afinal de contas, assinado, dizendo o seguinte, olha, realmente, mas nesse contrato que eu fiz com esse, eu devo, sim, não nego, mas esse contrato tinha uma condição. Eu só pago se tal coisa acontecer. Eu só pago se isso der certo. Eu só pago
tal coisa. E por vezes são cláusulas tão esdrúxulas que está na cara que é uma fraude. Só que você, se não conhecer em essência e em substância também os elementos acidentais do negócio jurídico, você não consegue perceber ou ter um arsenal para combater esse tipo de tentativa de fraude. Um outro, um outro, um outro, um outro fator bastante recorrente na prática é que o contrato apresente um termo. Inclusive, um caso recente agora, um devedor, fizemos a penhora de um crédito que o devedor possuía contra um terceiro, e esse terceiro veio no processo e disse, realmente eu devo. Mas o termo onde eu tenho que pagar é em 2050, sem juros e sem correção monetária. Ora, essa cláusula, esses elementos acidentais do negócio jurídico, como eu falei há pouco, muito embora não haja previsão no código de que todas as regras, no começo do código, de que todas as regras devem subserviência à boa-fé, nós temos sim várias normas no código, até vou mostrar aqui, para que a gente possa ler junto, deixa eu ver, ó. Acho que é o 2000, deixa eu ver se é o 2036. Deixa eu ver se é esse. 2034, eu acho. Não, não, não. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Deixa eu lembrar qual é o artigo. É 2000 e... 2028, acréscimo das associações, o disposto às fundações. Aqui, ó, 2035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor, né, é o parágrafo 1º do 235. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código, para assegurar a função social da propriedade dos contratos. E aqui dentro de função social dos contratos nós temos todas as finalidades que um contrato tem. Não é possível que um contrato possua a finalidade de que aquele capital emprestado só seja devolvido para depois da morte do credor daquele contrato, porque o credor daquele contrato em 2050 certamente teria uns 130 anos pela 110 anos mais ou menos. Então, é por conta dessa regra aqui, isso sem contar o artigo 421, que também diz que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e o artigo 422, que fala que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão dos contratos como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Não é possível que alguém que venha juntar na minha execução, dizendo que vai pagar só em 2050, não esteja ferindo a boa-fé, ainda mais sem juros, sem correção monetária, sem absolutamente nada. Então, essa é uma cláusula por violar norma de ordem pública, como são essas que a gente acabou de ver, é nula de pleno direito, e com isso você conseguiria dizer, excelência, esse elemento acidental previsto no contrato, ele viola a norma de ordem pública, e sendo infringente à norma de ordem pública, é nula de pleno direito. Sendo nula de pleno direito, a obrigação passa a ser devida agora. Muito bem, então ficamos aqui hoje, vamos ficar por aqui hoje, até os elementos acidentais do negócio jurídico, mostrando a importância deles para a recuperação do crédito, e amanhã a gente volta a falar a respeito dos defeitos do negócio jurídico. Se você quiser ter acesso a esse material, comenta aí nos comentários, manda um inbox, marca 3 pessoas aí nos comentários que possam ter interesse, e quem fizer isso, a gente manda por e-mail aí, a gente entra em contato e manda por e-mail esse esqueminha aqui para ajudar vocês no dia a dia a perceberem essas circunstâncias tão importantes que por vezes acabam passando
batido, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima.